casa se você não abrir a porta. Ele não vai fazer morada em teu coração se você não abrir a porta do teu coração e você não der espaço para que Ele haja na tua vida. E Jesus pede o barco emprestado para Pedro. Porque Jesus precisava que Pedro reconhecesse que só Jesus pode transformar a vida dele. E naquele momento, Pedro era pescador. Vocês sabem que Pedro era pescador. E pescador precisa acordar bem cedinho, de madrugada até, para ir ao mar. Eu estava em São Paulo, morando em frente ao mar, e eu pude congregar com alguns pescadores naquela cidade. E alguns pescadores iam para o mar às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E tinha dias que eles traziam muitos peixes, muito camarão, tanto que eu passei quase 3 anos na cidade de São Paulo, e para a honra e glória do Senhor, Jesus não deixou eu gastar R$1 com peixe, com camarão, porque Jesus tocava no coração daquele povo ia deixar lá na minha casa, ligava para mim, era peixe, era camarão, era lula, era tudo que tinha no mar. Jesus me presenteava e Jesus cuidou de mim naquele lugar, porque foi Jesus que me levou até aquele lugar. E Pedro sabia pescar, e Pedro vai na hora certa pescar, só que Pedro não pega peixe. Chega de manhã e Jesus ressuscitou. Jesus já tinha ressuscitado. Só que o que interessante é que você conhece a história que Pedro, outrora, Jesus já tinha chamado ele para apacentar as ovelhas. Só que quando Jesus morre, Pedro volta de novo para pescar. Quantos de nós voltamos a fazer coisas que não éramos para fazer? E Pedro volta e Jesus vai ao encontro dele e lhe diz: tens alguma coisa para comer? Jesus sabia que Pedro não tinha pescado nada. Jesus só estava confrontando Pedro. Jesus só estava, cutucando Pedro. Tens alguma coisa para comer, Pedro? E ele responde: não, a gente pescou a noite inteira e nada conseguimos pegar. Porque Pedro não pega peixe porque Deus dá uma ordem para os peixes. Hoje, peixe, você não entra nessas redes. Aleluia! Jesus muda a rota dos peixes para passar bem longe de Pedro. Jesus mudou a tua rota e você nem percebeu. Porque você está questionando. Esses dias eu ouvi um pregador dizer que muitas das vezes nós vamos atrás do peixe e esquecemos de ir buscar o dono do peixe. E eu fiquei martelando na minha mente, e realmente é verdade. Nós viemos para a igreja atrás do peixe, atrás da bênção, e esquecemos de vir à igreja adorar o dono do peixe, o dono da bênção. Pedro estava preocupado com o peixe e esqueceu que Jesus já tinha falado: olha, meus discípulos, eu vou, mas eu volto. Pedro tinha esquecido que Deus falou que era necessário que ele morresse, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Pedro esqueceu. Jesus teve que mudar a rota dos peixes para ter um encontro com Pedro, para ele lembrar que era Jesus. E o interessante é que Pedro não conhece Jesus. A Bíblia diz, e eu li o versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era ele? Era João. O único que percebeu
saiba. Olha, Pedro, ele mandou a gente jogar a rede pro outro lado e tu ainda não sabe quem é, Pedro. Pedro estava cego espiritualmente. Quantos de nós, Deus está falando, faça assim, entre aí, entregue isso, pegue isso, faça isso, e você não está percebendo que é Jesus. Quantos de nós, Jesus acorda-nos de madrugada, a gente vai ao banheiro, a gente bebe água, a gente volta a dormir, Jesus não deixa, os pensamentos vêm, Jesus dizendo, eu estou te chamando, sou eu que estou te chamando, e você volta a dormir, achando que é problema da vida, e Jesus dizendo, eu quero conversar contigo, eu quero te revelar o profundo, eu quero que você tenha intimidade comigo, porque desde quando eu era criança, eu ouço dizer que de madrugada, filha é nós, Jesus está te chamando e a gente volta a dormir de novo. Aleluia. Porque é sempre melhor estar na nossa cama realmente dormindo. Mas Jesus entendeu, eu quero conversar contigo. Eu quero que você esqueça os problemas e venha conversar comigo de madrugada. E Jesus, ali conversando, João diz, olha Pedro, tu sabe quem é que está aí? É o Senhor que está falando conosco. É o Senhor que ordenou agora para os peixes para vir ao nosso encontro. Quando eu e você nos disponibilizamos para fazer a obra do Senhor, Jesus vai dar ordem para os peixes. E Ele vai vir ao seu encontro. As bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Às vezes nós estamos insistindo em algo que Jesus está esperando que você deixe Ele fazer. Eu não sei se você já pediu algo ao Senhor durante anos e anos e anos e anos e anos. Faz campanha, sai de campanha, entra de campanha, volta a fazer campanha, hora de madrugada, busca e nada acontece porque você não está entendendo que Deus quer fazer do jeito dele, não é do seu. Porque a oração que é nos ensinada em Mateus, se eu não me engano, 9:6, mas 6:9 diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita. Eita glória! Eu não sei para você, mas para mim é a oração mais difícil. É orar e dizer, seja feita a tua vontade. Eita Deus! Porque a minha vontade é diferente da do Senhor. Os meus planos é totalmente diferente dos planos do Senhor. E para mim chegar e dizer, Jesus, seja feita a tua vontade, eu estou entregando o controle da minha vida na mão de Jesus. Se Jesus disser para mim, não vá, eu não vou. Se Ele disser para mim, vá, aí eu tenho que ir, porque eu entreguei o controle da minha vida nas mãos do Senhor. E Jesus chama Pedro para conversar. E ele começa a interrogar Pedro. Pedro, tu me amas? Imagine só, irmão, Jesus perguntar para ti. Filha, tu me amas? Filho, tu me amas? A gente vai dizer a mesma coisa de Pedro. Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo. Se eu não te amasse, ainda vai mais. Se eu não te amasse, você nem aqui estava. Não é assim? Ah, se eu não amasse Jesus, nem para a igreja eu ia. E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro, novamente, pela segunda vez, ele diz, sim, Senhor, tu sabe. Porque Pedro sabia que Jesus, ele sabia que Pedro amava. Só que Jesus também queria fazer que Pedro lembrasse que outrora atrás
Jesus não está jogando na tua cara nessa noite. Jesus só está dizendo para mim, para ti, perguntando para você: e aí, você me ama? Então faça a minha obra. Jesus está perguntando para mim, para ti: tu me amas? Então faça o que eu te mando, aleluia. Então entregue tudo aquilo que eu te mostro. Então abrace todo mundo aquele que eu te mostro para abraçar. Então vá na casa de quem eu te mandei ir. Então ore por quem eu te mandei você orar. Então volte a pegar as redes e lance ao mar. E Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E o coração de Pedro se entristece. Porque foi pela terceira vez, mas mesmo assim ele diz: sim, sim. Tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E mais uma vez Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Volte a cantar como você canta. Volte a pregar como você prega. Volte a orar como você ora. Volte a sentir a presença de Deus como você sentia. Não entre por essas portas e saia por ela da mesma forma. Jesus nessa noite está dizendo: volta. Mas irmão, eu já sigo a Jesus, irmão, já estou vindo para a igreja. Mas Pedro também andava com Jesus. Pedro também deixou de pescar e foi cuidar dos homens, mas Pedro nega a Jesus. Mas Jesus, ele é tão misericordioso que ele volta até Pedro e mais uma vez diz: volte a apacentar as minhas ovelhas. Mas irmão, eu estou tão cansada, já sigo a Jesus há tanto tempo e eu queria dar umas férias. Descanso é só no céu. Deixa eu te dizer. Descansar só no céu. Quer morrer? A gente faz uma oração aqui, Jesus te leva para a glória. Se você quiser morrer, diga: Jesus, me prepare e me leve. Eu estou cansado, eu quero descansar. Mas eu sei que nem todo mundo quer morrer. Então a gente quer ter mais um pouquinho. A gente tem. Não vamos ser hipócritas e dizer: eu já estou pronto, quero morrer. Não, irmão, você quer viver ainda. Quem é jovem quer ir para uma faculdade, quer casar, quer ter filhos, quer ter carro, quer ter. Né? Quem não tem quer ter uma casa. Quem tem neto quer ver o neto crescer. Quem tem filho quer ver o filho tendo filho. Não vamos ser hipócritas de dizer que nós queremos morrer hoje. Só se Jesus quiser levar nós. Aí a gente, igual o pastor Tiago disse: se a sua senha for chamada hoje, aprove ao Senhor que você esteja pronto para ir para o céu, porque senão você já sabe para onde você vai. Mas nós queremos ficar aqui. Quando nós estamos nessa terra, nós vamos nos cansar, nós vamos passar por luta, nós vamos sentir dores, nós vamos chorar, nós vamos se alegrar. Mas uma coisa é que a alegria do Senhor, ela tem que ser verdadeira no meu coração. Eu tenho que entender que eu estou passando por luta, por prova, por tribulação, mas a alegria do Senhor, ela não é momentânea, ela é genuína, ela é verdadeira, ela permanece no meu coração. Eu tenho que entender que a aprovação vai vir, mas a alegria do Senhor, ela tem que permanecer. Porque igual a Paulo que declara em sua oração: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu todavia me alegrarei. É prova, eu vou me alegrar. É luta, eu vou me alegrar.
gente planta. Quem aqui faz isso? A gente planta uma semente, mas na hora de colher, a árvore está bem grande. Os frutos estão crescidos, a gente vai lá e arranca. E por que a gente planta algo? E quando vem a colheita, se você plantou algo ruim, você vai colher. É natural da vida. Ah, é o demônio. Não, nem tudo é o demônio. São escolhas suas. E também nem tudo é Deus, são escolhas suas. Você vai escolher insistir naquilo que Deus está dizendo para ti, não. Aí você escolhe se você vai insistir ou se você vai dizer seja feita a tua vontade. Eu sei que é difícil dizer isso. Há quase 4 anos atrás, a gente recolheu a minha mãe. Quando a minha mãe estava no leito de hospital, a gente mobilizou alguns irmãos fora daqui, em alguma cidade, e a gente orando, Jesus, tira minha mãe lá, Jesus tem o poder para tirar. E a minha tia, Deus usou a minha tia e disse assim, Deus usou um homem, um irmão que foi na porta da minha tia lá em São Paulo e disse assim, olha, diga para ela que mude a oração. Diga para elas que pare de orar, pedindo para Deus trazê-la de volta. Porque hoje eu desci naquele hospital e a minha serva disse, Deus, eu estou pronta, pode me levar, que para aquele lugar eu não quero mais voltar. E aquelas palavras foram as mais difíceis que eu já ouvi na minha vida. E eu disse, mas Deus, o Senhor tem poder para fazer. Mas se essa for a tua vontade, seja feita a tua vontade. E quando nós começamos a mudar a oração, Jesus fez a vontade dele. E no dia que eu fui receber a notícia, eu já sabia que Jesus ia recolhê-la. O médico olhou para mim e disse, eu nunca vi uma mulher que na hora da sua morte, ainda no leito, na hora dos seus últimos suspiros, ainda falava de Jesus, mesmo sem que a voz saísse. Porque a minha mãe estava entubada, a minha mãe tinha feito uma traqueostomia, e ele falou aquilo para mim, ele disse, olha, eu sei que a dor é grande, mas eu não sirvo a esse Deus que você serve. Mas a sua mãe, na hora da morte, apenas como semblante, eu vi Jesus na vida daquela mulher. Então não se preocupe, que na hora da morte, a sua mãe ainda estava cumprindo a missão dela aqui na terra. Então a vontade de Deus para mim foi difícil, foi dolorida, mas eu posso dizer que a vontade dele foi boa, foi perfeita e foi agradável. Porque eu seria egoísta de querer a minha mãe aqui nessa terra sofrendo, sendo que ela já estava preparada para descansar na glória. Então eu não sei o que é que você está pedindo, eu só sei que eu quero te dizer nessa noite. Mude a tua oração e diga para Deus que Ele faça a vontade dele. Eu não sei o que é que você está pedindo, se é anos que você pede, se é saúde, se é financeiro. Eu só sei que
E eu vim te dizer nessa noite que declare para Ele que seja feita a vontade dele na sua vida, porque Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para matar, Ele tem poder para dar vida, Ele tem poder para abrir porta, Ele tem poder, mas é só se Ele quiser. Agora, se Ele te fez uma promessa, pode passar o tempo que for, vai acontecer. Se você tem certeza que foi o próprio Deus que falou, e agarre nessa promessa e não desanime, porque Ele vai fazer. Se Ele disse que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele disse que vai transformar, Ele vai transformar. Se Ele disse que a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. Se Ele disse que vai te sustentar, Ele vai te sustentar. Não sei de onde vai vir, mas o sustento vem. Eu não sei de onde vem, mas a ordem do Senhor vem do alto. E quem somos nós para não obedecermos? E Pedro ouve a voz de Deus. E o ministério de Pedro se transforma em uma proporção extraordinária, que somente em uma das suas pregações são convertidas quase 3.000 almas. Olha a diferença de um homem que estava negando a Jesus, e Jesus chega na vida dele, convida ele para pescar, ele obedece, Jesus faz o milagre, Jesus envia, e daqui a pouco ele está pregando para uma multidão. Olha a transformação de alguém que deixa Jesus fazer. Eu e você precisamos pedir ao Senhor descendimento do Espírito. Que Jesus abra a minha e a tua visão. Porque quando eu fui para São Paulo, Jesus disse: arruma as tuas malas. Que eu vou te levar para uma terra que tu não conheces. Eu disse: Jesus, eu acabei de perder minha mãe. Eu não vou ter direito nem de curtir o luto. E Jesus usou o meu cunhado e disse: arruma as tuas malas. Que Jesus vai te levar para aquele lugar para te tratar, para te moldar e para cuidar das pessoas. E quando eu cheguei naquele lugar, e Jesus disse assim: vou eu usar um homem que durante 3 meses irá te ajudar. Depois desses 3 meses, serei eu na tua vida. E eu fui. E eu esqueci, quando passou os 3 meses, eu estava trabalhando. Meu tio me convidou. E de uma hora para outra, meu tio virou para mim e disse: vou fechar essa loja. Jesus fechou as portas da loja do meu tio. E ele disse: não dá para mim te pagar o salário. Eu vou ficar somente com uma loja. E eu fui para casa triste, porque a gente ia ser embora. Eu disse: Jesus, e agora? Aí foi quando eu disse: só tem 3 meses que eu estou aqui, Jesus, e agora? Aí eu lembrei. Tive que sair da casa que eu estava e fui para outra. Eu disse: e agora, Jesus? Eu sempre tive para abençoar. Fui eu que sempre tive para dar para as pessoas. E agora eu estava em uma cidade estranha, a qual eu nunca conhecia. Como é que eu ia pedir ajuda a alguém se o meu tio disse que não tinha condições de me ajudar? Como é que eu ia pagar o aluguel? Como que eu ia ter dinheiro para alimentar meu filho? Como que eu ia ter dinheiro para abastecer o meu carro, porque a igreja era longe?
E eu fui para o culto, coloquei o meu sorriso no rosto, porque ninguém tinha nada a ver com os meus problemas. E eu fui somente adorar ao Deus que disse que ia me levar e ia me garantir naquele lugar. E eu comecei a fazer planos já para voltar. Eu vou ligar para minhas irmãs, eu vou ligar para os irmãos de lá, quem sabe eles me ajudem e eu volto. Quando eu cheguei na igreja, Jesus usou o pastor e disse assim em cima do púlpito: nós vamos ajudar a irmã Yala. O pastor só tinha 3 meses que me conhecia. E ele disse amém, irmãos, e os irmãos disseram amém. Eu fui para casa no outro dia, a irmã disse: irmã, como que é seu nome? Eu disse: Yala. Ela disse: não, seu sobrenome. Eu disse: Anunciada. Por que? Ela disse: porque o meu esposo estava em um alto mar, pescando. E Jesus disse para ele abençoar a vida de uma mulher chamada Anunciada. Glória a Deus, aleluia. Irmão, meu esposo não é crente. Aleluia. Venha cá buscar. E eu fui. Quando eu estava voltando, outro marido da irmã, que também não era crente, ele disse assim: irmã, eu estava procurando a tua casa. Venha comigo aqui nesse posto, abasteça o seu carro, porque eu vou te abençoar. Quando eu fui na casa da irmã, quando eu volto, outro irmão disse: irmã, está em casa. Disse: estou chegando. Ele disse: Jesus mandou eu te abençoar com isso, 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 isso. O pastor me liga: irmã, venha buscar que tem uma feira. Imaginei uma feirinha, é uma cesta básica que vai vir, eu vou buscar. E a partir daquele dia, Jesus não deixou faltar o pão, Jesus não deixou faltar o leite, Jesus não deixou faltar a mistura, Jesus não deixou o meu congelador vazio, ele nem um dia que eu vivi naquela terra. Jesus me calçou, Jesus me vestiu, a mim e o meu filho. Jesus começou a usar onde, ei jovem, eu trouxe um perfume para você, mas não foi o mais barato, não foi o da promoção, foi o perfume bom da Natura. Jesus não me deu uma sandália usada, ele me deu uma nova na loja. E a irmã era calça 41, 42, e Jesus sabia o meu número. Sandália para mim, roupa para mim é difícil, mas Jesus sabe quanto eu calço. Jesus sabe quanto eu visto, hein? Jesus sabe o teu nome, o teu endereço, e Ele tem poder para fazer. Deixa Deus fazer. Agora deixa eu te dizer, para encerrar. Quando você deixa Jesus fazer, é diferente. É muito difícil você não ter o dinheiro do aluguel, sendo que amanhã é o dia de pagar o aluguel. Nem eu sabia que eu tinha tanta fé e tanta intimidade com Deus, a ponto de eu chegar e dizer: Jesus, é amanhã. Mas o Senhor disse que não era para mim se desesperar. Sendo que uma amiga minha já estava desesperada. Ela disse: mulher, eu já liguei para uma, eu já liguei para outra, eu peço emprestado, ninguém tem esse dinheiro para me emprestar. Eu disse: como é que vai me emprestar se eu não vou ter para pagar? Ela: mulher, você está dormindo? Eu disse: Jesus disse que eu podia dormir tranquilo. E teve um mês que o aluguel chegou na minha conta, e se você me perguntar como foi, eu não sei te responder. Eu não tinha R$1. O aluguel era 1.200. Eu não tinha nem o dinheiro da feira.
que já estava acabando. Mas Jesus enviou. Teve uma mulher que eu fiz um serviço para ela, lá em São Paulo, que ela disse assim: eu vou te dar aqui, é só um dinheirinho para você comprar o ovo da Páscoa do seu filho. Eu disse amém. Botei hoje no envelope. Eu disse: deve ser uns R$100, né? O ovo da Páscoa. Sabe quanto que tinha naquele envelope? R$500. Eu disse: Jesus, que ovo, cara. Eu disse: no outro dia, eu disse: foi que tu comprou o ovo? Eu disse: comprei. Um homem aqui que é famoso do Masterchef. Aí eu fui pesquisar. Quando eu estou lá olhando a tabela do preço do ovo do homem, era 500, 600, 800. Por isso que ela disse que era só um ovinho. Jesus usou o rico para me abençoar. Sendo que ela já tinha me dado o ovo da Páscoa. Mas quando Jesus manda, pode ser rico, pode ser pobre, Ele sabe a sua e a minha necessidade. E quando Jesus disse: volte, que aqui acabou, eu fui besta de dizer: não, Jesus, aqui tá bom, vou ficar mais um pouquinho. Eu arrumei as minhas malas e vim embora. E Jesus continua cuidando. Então, nessa noite, deixa eu te dizer, mais uma vez, para você não esquecer: entrega o controle da tua vida na mão do Senhor. Mas entrega e deixa. Não entrega de manhã e vai buscar de noite, não. Porque as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. E aonde há dúvida, o meu Deus não está. Se você está com dúvida em algo, desça, vá buscar resposta, porque Ele tem resposta para te dar. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida, pela vida de cada uma das irmãs, de cada um dos irmãos, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Louvo a Deus pela vida dos dirigentes. Eu me alegro muito de ver, né, o nosso irmão Diácono Alain, Diácono Isa Márcia, a qual nós tivemos o prazer de congregarmos quando a gente era mais novo. A gente não é velho, tá? Alguns anos atrás, mas Jesus fez promessa na vida deles dois e Jesus está cumprindo. Se passaram anos, mas as promessas se cumprem. É porque o tempo de Deus é diferente do meu. O relógio do homem já vai, 9 e 10. O de Deus eu nem sei que hora é. Eu só sei que a hora certa vai chegar. E vai dar tempo, vai dar certo e ainda vai ter festa. Amém? Tome posse, que Jesus faça resplandecer na tua vida. Que toda hora do maligno venha cair por terra. E que as promessas do Senhor se cumpram na tua vida. Amém? Agradeço por estar de volta de Jesus. Maravilha! Aquela força dessa palavra, glória a Jesus. Salmista, no verso número 5, né? Número 37, verso 5, ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nesta noite o Senhor falou com a igreja: eu estou levando a minha parte, glória a Jesus. E foi tudo confirmação do que nós aprendemos nesta manhã na escola dominical. É sempre assim: Deus ele fala conosco pela manhã na escola dominical e à noite, para não deixar dúvida no nosso coração, ele confirma. Glória a Jesus. Então Deus usou poderosamente aqui a nossa irmã Yara. Glória a Jesus. Usou poderosamente. Amém, meus irmãos? Quem está alegre com Jesus, diga amém. Graças a Deus. Deus abençoe nossa irmã Diaconisa Yara, como ela disse. É uma amiga, né? Onde a gente aprendeu a amar ela, a nossa irmã Salvador Maria Anunciada.
pessoas muito queridas da gente, da nossa irmã, da família em si. Mas aprove o Senhor recolher nossa irmã. Foi o que eu falei pela manhã também. Eu falei que Jesus ele pode não voltar toda a sua igreja, mas ele pode voltar para cada um de nós. Então nós precisamos estar prontos, preparados, como disse a nossa irmã Yara. De repente a sua senha é chamada por Deus. Aí a gente precisa estar pronto, né, irmão? Glória a Jesus. Deus abençoe a igreja. E nós vamos ficar por aqui. Quero dizer que os irmãos também que o relógio está muito apressado. Aqui no meu é 9h07. Ali já é 9h15. Está vigiando. Vamos louvar a Deus e agradecer, irmãos. Tem alguém nesta noite aqui que ainda não entregou sua vida para o Senhor e que deseja fazer uma aliança com Deus? Eu creio que todos já são servos do Senhor. Quero também dizer aos irmãos que eles que não participaram da ceia, os irmãos esperam, fica. Eu vou estar entregando a ceia para aqueles que não ceiaram na sexta-feira. Tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Fica de pé.